Noite linda para você acompanhar a notícia para o trabalho. Estou eu aqui com a Elis Fernandes, terapeuta. Seja bem-vinda, Elis. Muito obrigada, Rita. E hoje nós vamos falar sobre codependência emocional, como se libertar e construir relacionamentos saudáveis. O que diferencia a competência, a codependência e a dependência emocional? Como identificar em qual dessa situação eu estou? Então, eu sou terapeuta clínica, né? Eu sou especialista em relacionamentos, mais especificamente família. E eu observei nos relacionamentos que existe uma codependência e a dependência emocional. O termo codependência não é tão conhecido, entende? As pessoas falam, o que é isso? Codependência, mas a dependência emocional é um termo mais comum. Mas ambas elas são muito similares. E as raízes desse tipo de comportamento hoje está na infância. Quase tudo está na infância. Então, quando nós crescemos em lares disfuncionais, onde ou nós temos uma exigência muito grande daquela criança como responsabilidade, a mãe, ela cresce vendo a mãe sofrendo com o pai, cresce vendo a mãe sofrendo até o final, muitas vezes o pai alcoólatra, um pai adúltero, e aí ela fala, não, quando eu crescer eu vou salvar a minha mãe, eu vou salvar a minha família, e aí ela cresce com aquele estigma de que tem que salvar o outro. E geralmente os padrões de relacionamento, de comportamento se repetem. Nossa. E aí o que acontece? Ela encontra um parceiro que tem um vício, uma compulsão ou algum comportamento destrutivo. E ela fala, agora vai ser a minha hora de salvá-lo. E aí ela busca incessantemente em salvá-lo. De que maneira? Se anulando, se esquecendo de si mesma. Então ela tenta consertar o outro. Então ela faz de tudo para que o outro saia do vício, saia da compulsão, tenha uma vida normal. E ela acaba se anulando e se perdendo neste processo. Quando ela vê, ela não tem mais identidade. A dependência emocional, por outro lado, também tem a raiz na infância. E o que acontece? Ela muitas vezes, na infância, não foi validada, não foi amada, foi negligenciada, abandonada, rejeitada. E aí, quando alguém dá um pouquinho de amor, ela se contenta. E aí ela fala, meu Deus, agora eu encontrei meu grande amor. E geralmente ela se conecta com pessoas que são abusivas, porque parece que é um imã, né? Então a pessoa, ela se apresenta muito, muito bem para ela, distribui amor, entrega amor para ela e ela se apaixona. E aí o que acontece? A pessoa, ela só se sente valorizada se a pessoa a valida, se eu me anulo para ter a outra. Então elas são muito parecidas. E a solução disso, né, de você se libertar desse tipo de comportamento, também são muito parecidas, que é você se fortalecer enquanto pessoa, a sua identidade ser restaurada em você mesma. Bacana, bacana. E por que tantas mulheres permanecem em relacionamentos destrutivos, mesmo sabendo que estão sofrendo? Então, Regina, esse é o grande paradoxo, né? Como eu sofro, eu sei que eu sofro, mas eu não consigo me libertar desse relacionamento, desse padrão de comportamento. Porque o relacionamento em si, ele pode ser difícil, pode ser anulador, abusivo, mas quando nós aprendemos a nos posicionar como mulher, como valor, o que acontece? Eu consigo colocar alguns limites e permanecer naquele relacionamento. E se a pessoa decidir não mudar, não se libertar do vício, no caso da codependência, aí é um caminho que ela vai trilhar sozinha. Mas a mulher, ela está tão envolvida ali, por quê? Porque ela acha, mais uma vez, que ela vai consertar o parceiro, que ele vai mudar em alguma hora. O que acontece? Elas crescem com uma crença de que o amor suporta tudo. O amor pode suportar barreiras, pode suportar migalhas, e aí você acaba aceitando aquilo, entende? Como uma verdade para a sua vida. Então, se você amar, se você se doar, o parceiro vai mudar. E aí você se mantém presa a esse relacionamento. Uma outra coisa é uma autoestima muito fragilizada. Por quê? Quando nós somos crianças, não fomos validadas, não recebemos amor, não tivemos o senso de pertencimento, porque são sentimentos primários de um ser humano, isso foi negligenciado. Então a gente cresce com a nossa autoestima lá embaixo. E o que é estima, né? É valor de si mesma. Então o meu valor não vale nada. Então o pouco que eu recebo do outro é muito bom. Uma outra coisa que mantém as mulheres presas é o ciclo dessa dependência. Então, existe um ciclo. Você começa se apaixonando ou se relacionando, seja na codependência ou na dependência emocional.
Depois disso, você descobre que você ou não vive sem ele, no caso da dependência emocional, e na codependência você descobre o vício, aquele comportamento disfuncional do seu parceiro, você acredita que vai mudar. Aí, nos relacionamentos, sempre tem momentos bons, certo? Não é tudo lágrimas. Tem momentos bons, de boas promessas. E aí, quando vem essas promessas, a mulher se renova e fala, não, agora vou mais um pouquinho, porque ele vai mudar agora. E aí ele não muda, e acaba repetindo o padrão, e ela se vê presa nesse ciclo de codependência e de dependência emocional. E um dos fatores que ainda as mantém presas nos relacionamentos é o medo do futuro. Principalmente quando no relacionamento você já tem filhos. Muitas vezes elas são dependentes também financeiras e não conseguem sair daquele relacionamento por medo. O que vai ser amanhã? Eu não sei fazer nada, a não sei cuidar dele. Eu não tenho outra vida que não seja dependente dele. Então não se vê como indivíduo. E aí, por medo do futuro, acaba permanecendo no relacionamento. Legal. E existe uma relação entre a falta de autoestima e a dificuldade de se estabelecer limites saudáveis? Sim, totalmente. Por quê? Como eu disse, o problema está na baixa autoestima ou na autoestima fragilizada. Quando eu sei quem eu sou, quais são os meus valores, qual é o meu valor, a estima de mim mesmo, eu consigo estabelecer limites. E limites não é para afastar, é para você se respeitar. Então, eu não aceito que você fale assim comigo. A partir de hoje, eu não gostaria que você fizesse mais essa coisa, ou isso, aquilo, aquela atitude que te traz na compulsividade, sendo no caso dos maridos dependentes, ou no caso da codependência, da dependência emocional, que a pessoa, você precisa estabelecer limites. Não fale mais assim comigo. Eu preciso que você me respeita. Então, a baixa autoestima, ela aceita tudo. Quando eu tenho uma autoestima elevada, eu aprendo a dizer não. Eu aprendo a falar, não, até aqui você pode vir. Passou daqui, você não vai me invadir mais. Entende? Então, a gente precisa se identificar como um indivíduo fora do relacionamento, entende? Entendo. E muitas mulheres acham que o amor exige sacrifícios. Como saber a diferença entre o amor verdadeiro e o apego? Então, essa é a confusão que existe, porque fala, eu amo demais. Então, se eu amo demais, eu suporto tudo. E isso não é uma verdade. O amor, ele constrói. O apego, ele destrói. O amor, ele nutre, ele deixa você saudável. O apego, não. Ele te suga, ele suga todas as suas energias. Então, o amor verdadeiro, ele respeita a sua individualidade. Ele faz você crescer. Ele faz você ser leve e saudável no relacionamento. Você aceita a opinião do outro, você também expõe a sua opinião e juntos trilham um caminho. Já o apego, ele vai gerar angústia, vai gerar ansiedade, porque eu não consigo controlar o outro, eu não sei o que o outro está fazendo. Se o outro não olhar para mim e não me validar, meu Deus, ele não me ama mais. Então a gente precisa entender que isso é um apego exagerado, né? Te faz aceitar qualquer coisa, migalhas de amor, e depende também da validação do outro. Sempre tem que ter alguém falando se você está bem ou não. Então, o amor, mais uma vez, ele não anula, ele constrói, enquanto o apego, ele destrói o relacionamento. Bacana, apego destrói relacionamentos, vocês notaram aí? E no método Brava, você ensina mulheres a resgatar, a se resgatarem. E quais são os primeiros passos para essa transformação? Então, Regina, com toda a minha história de vida, eu fui codependente por 8 anos, meu marido foi usuário de um produto de escolha, um produto químico. Hoje nós temos 20 anos de relacionamento. Então, durante 8 anos, eu vivi codependente dele, dependente emocional. E durante 12 anos, graças a Deus, nós construímos uma relação limpa, de sobriedade e de amor verdadeiro. E por isso eu fui estudar psicanálise, eu fui entender a mente, buscar ferramentas para poder ajudar mais mulheres. Porque assim que eu me vi liberta disso, eu passei a ministrar mulheres e fortalecê-las nesse processo. E com a psicanálise eu fiz um método, é um programa, e eu acho que eu acredito que seja... Brava. Isso, o método Brava. Eu acredito que ele seja o único programa terapêutico que tem na internet que trata especificamente desse assunto, da codependência e da dependência emocional. Então, eu fiz um acrônimo da palavra brava, que é o B de brilho. Então, eu trago o quê? Resgatar o brilho, o valor das mulheres. Porque elas estão tão perdidas em seus relacionamentos que elas já não se veem. Elas se anulam totalmente. O R é de resiliência.
Sabe aquele ditado, a gente enverga, mas não quebra? Uhum. Então, é você suportar as dificuldades, mesmo passando por ela, aprender a passar pelas dificuldades, entende? E depois voltar ao seu estado original. O A é de autenticidade. A mulher, ela precisa ser verdadeira consigo mesma. Ela precisa aprender o seu valor, aprender quem é e saber se respeitar. Entende? Eu sou dessa forma, eu penso dessa forma, eu sou dessa forma, fica tudo bem. Entende? Não existe certo e errado. Existe eu sou assim e você é assado. E a gente continua uma relação, seja de amizade, seja de amor. O V é de valor. Mais uma vez, valorizar a nós mesmas, entendermos quem somos, é justamente resgatar a identidade, resgatar a essência de cada mulher que foi perdida, muitas vezes lá na infância. Porque eu digo, nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Então Deus nos deu um alto valor. E desde o Éden, né, esse valor foi deturpado. E aí a gente cresce em lares disfuncionais que não nos valorizam. Então, eu penso que a partir desse momento em que eu trago essa consciência para as mulheres, elas possam, a partir da família delas, tornar uma família saudável. Não importa de onde eu vim, como eu fui criada. Claro, me trouxe até aqui, me fez o que eu sou hoje, mas eu posso ser melhor daqui para frente, conhecendo quem eu sou. E a mulher é a base da sociedade, é a base da família. Então, quando eu fortaleço essa mulher, eu fortaleço o marido, eu dou cada coisa em seu lugar, e fortaleço toda uma cadeia, né, da sociedade, iniciando no núcleo familiar. E o A é o amor próprio, né? Você se reconhecer, você saber quem você é, quais são os seus valores, quais são as suas crenças, o que te move, quais são os seus sonhos. Muitas mulheres em que eu atendo, elas não sabem mais quem são, não sabem mais nem quais são os gostos delas, as preferências delas, porque estão perdidas nesse processo. E o método Brava é justamente para isso, para que a gente consiga resgatar a essência de cada mulher. Eu estou falando com Elisa Fernandes, terapeuta, e a gente está falando sobre como, com a codependência e dependência emocional, como se libertar e construir relacionamentos saudáveis, né? Como lidar com o medo da solidão, de sair de um relacionamento codependente ou emocional abusivo? Então, muitas mulheres, elas têm medo da solidão. E a solidão não é algo ruim. E é isso que elas não conseguem enxergar nesse momento. Então, eu digo que é muito melhor só por um momento do que uma vida inteira mal acompanhada. Porque no passado nós vimos muitas mães, muitas mulheres suportar os seus relacionamentos até o fim. O marido, muitas vezes alcoólatra, muitas vezes adúltero, e a mulher acaba suportando até o fim. Primeiro porque não tem estabilidade emocional, depois financeira, e acaba suportando. Então, essa foi uma geração que passou. Agora, a nova geração, ela vê isso, ou ela abomina de todo, não quero isso para mim, ou ela acaba repetindo o padrão, que é no caso das codependentes e as dependentes emocionais. Só que quando você encontra a solidão, você vai olhar para si. Não é algo ruim. É hora de você rever os seus conceitos, rever os seus valores, olhar para dentro de você e enfrentar a solidão. Quando você tem um momento consigo mesma, você vai redescobrir o que te faz ter prazer na vida. Do que eu gosto? Quais são os hobbies ou sonhos que você teve lá na infância e por conta de tudo que aconteceu na sua vida você deixou para trás? Muitas vezes você gostaria de tocar um instrumento musical, fazer uma aula de artes, de pintura, algo que te dá prazer. E você não faz porque está presa em um relacionamento disfuncional, abusivo ou codependente, que aí você se anula por conta do outro. Agora, quando você se afasta disso, sem precisar muitas vezes se afastar do companheiro, entende? Se afasta emocionalmente. Porque eu não sou a favor do divórcio. O meu método é justamente para que eu resgate essas mulheres e elas, sim, aprendendo a se posicionarem, consigam com que os maridos também mudem. É igual uma dança, né? Eu falo que casamento é uma dança. Se você dança, o outro vai começar a dançar a sua música. Então, a música que tem que tocar é a mulher. Então, se ela aceita que o marido toque, aí ela vai acabar sendo oprimida em um relacionamento. Aí realmente não é saudável. Quando você enfrenta violência física, abusiva, verbal, moral. Então, eu não sou
a favor, entende? Não vou falar, olha, você tem que se manter casada até o fim da vida. Não, não é isso. Mas eu não prego o divórcio, entende? Então, vamos consertar enquanto há tempo. Se consertou, se o marido percebeu e a dança fluiu, eu sei que você vai seguir feliz. Vai aparando as arestas, mas segue o caminho. Agora, se infelizmente já aconteceu isso, né, acompanhar as mulheres e o marido simplesmente falou, olha, eu sou assim, não vou mudar, e aí, sinto muito, acabou a nossa relação. Isso infelizmente acontece. É menor a probabilidade? Sim, porque a mulher aprende a se valorizar. Por quê, Regina? Se ela não aprende, mesmo que ela se divorcie, que ela se separe, ela vai repetir no próximo relacionamento. Porque ela ainda está com as crenças de que o amor suporta tudo, o amor permite tudo, e aí ela vai repetir o relacionamento novamente. Agora, se ela se fortalece e tenta até o fim, pode dar certo, mas se não der certo, o outro relacionamento vai ser muito mais saudável, entende? Então, você precisa se olhar e enfrentar a solidão. Enfrentar a solidão, né? Estou falando com Elisa Fernandes, terapeuta, e especializada em terapias para as mulheres, né? Ela também trata homens, mas para mulheres também, né? E qual a mensagem você deixa para as mulheres que sentem que perderam sua identidade dentro de uma relação? Olha, meninas, eu falo meninas, mulheres, o que acontece? Você tem valor. A sua essência, ela está aí dentro de você. E é só você resgatá-la. Claro, com um processo certo, com um olhar com muito amor. Desenvolva consigo mesmo um relacionamento de amor. Olhe para você. Você merece ser amada. Nós merecemos ser amadas, entende? Precisamos ser valorizadas. E quando eu me valorizo, eu me respeito. E aí o outro, ele passa também a me valorizar e a me respeitar. Vocês têm uma força tão grande dentro de vocês e vocês abrem mão muitas vezes em prol do outro. Muitas vezes, Regina, é por falta de conhecimento. Então, como diz, conhecimento liberta. Aprenda mais sobre isso, leia sobre isso e procure grupos de apoio, redes de apoio, grupos terapêuticos que te ajudem a sair desse ciclo vicioso, que falem da mesma língua, do mesmo problema, mas que te tiram e assim você consiga resgatar verdadeiramente a sua essência. Bem, eu vou também agradecer, Elisa, daqui a pouco a gente vai passar os contatos dela, e vou falar para vocês pararem de dar desculpas, investirem no livro, Pare de Dar Desculpas, Impulsione Sua Comunicação. Aqui tem 6 perguntas que vai fazer você pensar sua comunicação todinha. Durante 3 meses e 17 dias você vai estar fazendo aqui esse treinamento. Isso vai impulsionar a sua comunicação. Elisa, como que a gente faz para entrar em contato com você? Minha rede social hoje mais ativa é o Instagram, tá no @ElisaFernandaOficial. Eu tenho também uma página. Uma página na internet? Não, no YouTube, eu esqueci o nome. Canal. Eu tenho um canal no YouTube que é Elisa Fernanda Terapeuta. Então pode me acessar por lá, me encontra, me chama no direct. Eu Quer passar o seu WhatsApp? Gente? Claro, é 011 95379 1709. É só me chamar. Estou disponível para palestras, para terapia, para grupos terapêuticos. É só me acionar. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Quero agradecer ao Nilson que está do outro lado das câmeras e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!